Seja bem-vindo ao nosso culto online da Igreja Batista Conde, em Porto Alegre. Nós queremos começar o nosso culto hoje de uma maneira um pouquinho diferente. Nós queremos orar. Queremos colocar para você também alguns pedidos de oração, algumas pessoas para que você, aí na sua casa, possa orar por elas junto com a gente. Mas antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 13. A carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 13, ela começa dizendo bem assim: entre vocês há alguém que sofre, que ele ore. Há alguém que se sinta feliz, que ele cante louvores, algo que nós vamos fazer logo em seguida. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido algum pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Tiago deixa uma instrução aqui para nós, né? Que talvez de tantas coisas que nós lemos aqui, algumas delas nós podemos retirar dessas palavras aqui de Tiago. Essas coisas são confessarmos os pecados uns aos outros e também orarmos uns pelos outros. E se você se sentir confortável e quiser confessar os seus pecados para alguém que você está ao seu lado, para alguém que está ao seu lado, agora você pode fazer isso também. Mas eu queria colocar o nome de algumas pessoas aqui para você poder orar por elas. Uma delas é o Calvin Clark, que está passando por uma dificuldade, está com uma doença. Eu queria que você colocasse o nome dele em oração nesse momento. E outra pessoa é o seu Willie Zils, que também é um senhor já de idade aqui da igreja, que muitas pessoas conhecem. Nós gostaríamos, como igreja, de orar por esses dois irmãos. E você, se você tiver ainda a oportunidade, quiser saber de algumas outras pessoas que você pode orar, nós temos uma lista de pessoas enfermas em nossa igreja que você também pode colocar elas em oração. Mas nessa semana especificamente, nós gostaríamos de trazer o nome dessas duas pessoas, o Calvin e o Vini, para que você, junto com a gente, pudesse orar por eles e que Deus possa os abençoar e cuidar deles. Vamos começar então o nosso culto orando a Deus. Primeiro, pelo nosso culto, pelo nosso tempo com Deus e também levando o nome dessas pessoas em oração a Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse dia de cultuarmos o Senhor, de estarmos aqui reunidos, talvez separados, mas unidos em Ti, em torno do Teu nome, do Teu santo nome, Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade, como igreja, que nós temos de cultuar ao Senhor. O nosso culto ao Senhor não está limitado a paredes, porque hoje nós estamos em casa. E nós queremos clamar ao Teu nome nessa manhã, nesse dia, pedindo que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos edificar com os louvores que vão vir a seguir, com a mensagem que vai vir em seguida. Pedimos que o Senhor nos faça crescer e nos faça caminhar ainda mais perto de Ti. Queremos também, Deus, nesse momento, colocar o nome desses nossos dois irmãos diante do Senhor, diante dos Teus pés. E pedir que o Senhor os guarde, que o Senhor os cure. Mas que, acima de qualquer coisa, a Tua vontade, Senhor, seja feita na vida desses nossos irmãos. Queremos colocar a vida do Calvin e do seu Vini e pedir que o Senhor os abençoe. Que nesse momento de talvez incerteza, medo,
o Senhor possa ser aquele que vai andar com eles pela mão. Que o Senhor seja aquele que vai caminhar com eles nesses momentos de incerteza e dificuldade. Mas que o Senhor possa ser soberano na vida deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Enquanto estamos vivendo esse período de isolamento social, a nossa igreja não parou e várias atividades estão seguindo também com o seu fluxo normal. Por isso, se você é pai ou mãe de crianças ou pré-adolescentes, saiba que todo domingo às 14h é liberado uma mensagem especial para eles. Para os pais de adolescentes ou se você é adolescente, saiba que também toda sexta-noite tem uma programação especial. Para os pais de criança e pré-adolescentes, você pode conversar com o Johnny. Para os de adolescentes, você pode conversar com o Timóteo todo. Com relação à nossa escola bíblica, todos os domingos às 9h da manhã também temos aulas super especiais, onde tantas pessoas têm compartilhado da palavra de Deus através da plataforma Zoom. Você também pode participar entrando em contato conosco. E para os adolescentes também existe no sábado à noite uma programação de escola bíblica especial para eles. Agora, se você é jovem, também tem uma programação super especial para você todo sábado à noite, revezando entre grupos pequenos pela plataforma Zoom ou então as nossas mensagens também, que nós temos encontrado com todo mundo nesse período. Por fim, se você gostaria de participar de algum dos nossos grupos pequenos, também pode entrar em contato conosco como igreja, através do nosso telefone, através das nossas redes sociais. Será uma alegria te receber nesse período. Agora, se você é mulher, também queria te convidar para participar do grupo de mulheres que tem sido liderado pela Vera Tober. Esse grupo tem estado atento às necessidades que estão ao redor, nos presídios femininos, nos asilos, e quanto a isso, tem, através desse ministério de mãos que tricotam com amor, tem servido essas comunidades. Então, se você de alguma forma gosta de tricotar, gosta de escrever, pode de alguma forma abençoar essas pessoas com seus dons e talentos, entre em contato com a Vera. Por fim, nós temos nosso grupo de homens como igreja, que tem se encontrado desde o início dessa pandemia até o dia de hoje, tem seguido nesses encontros todas as noites para orarem junto, participarem de um devocional. Neste domingo, estamos chegando no 100º dia desse encontro. Certamente é uma marca para a nossa igreja, uma alegria de ver tantos homens se aproximando da palavra de Deus juntos. Por isso, se você é homem e quer participar dessa programação também, entre em contato com o Romeu Herter, que certamente será uma alegria receber você. Um outro aviso que nós possuímos é que nossas demandas aqui na igreja financeiras, elas continuam. Sabemos que todo mundo tem passado por um momento difícil de privação, talvez, do seu salário, da mesma forma que estava tendo, mas nós cremos num Deus soberano que tem sustentado cada uma das nossas casas. Por isso, eu queria te convidar a você seguir sendo fiel ao que Deus tem colocado no seu coração com relação às contribuições financeiras. Você pode ver várias maneiras de poder contribuir com a nossa igreja e certamente seremos abençoados através disso e tantas outras pessoas também. Olá, meus irmãos da Conde, tudo bem? Nós também, nós, o grupo da Zona Sul, né? Apesar da saudade de vocês, de apertar a mão, de cumprimentar, de servir um chimarrão, mas a gente não parou, a gente continua se encontrando. Pessoal, esse aqui é o nosso grupo, Zona Sul. Temos um encontro sempre quartas-feiras à noite, e esse aqui é o nosso grupo que, desde quarentena, a gente conseguiu se juntar. Nem sempre com todos, né, como estamos hoje aqui, mas desta vez conseguimos juntar realmente um bom grupo legal. Temos pessoas de várias cidades, inclusive, né, Cláudia e Ariane, lá de Portão, né, estão juntos. E também Luiz e Jaiane, até da zona norte de Porto Alegre, também ainda estão participando do nosso grupo. Cada quarta-feira estamos juntos. Oi, pessoal. Eu estou aqui para falar a importância desse grupo para mim, principalmente num momento desse que a gente está vivendo um período bem difícil, porque o Zulu acabou se acidentando e por ser um paciente de risco, a gente tem, desde sempre, médico sempre falando para que a gente evitasse contatos com pessoas e hospitais, enfim, e é o que a gente mais está vivendo nesse momento.
Então, o grupo tem sido, assim, muito importante para nós, porque a gente tem se apegado muito às orações de todos e cada saída que eu dou para o hospital ou exames que a gente tem que fazer, inclusive hoje nós estamos no hospital, por isso que eu estou de máscara, porque a gente está fazendo um novo exame. Então, assim, para nós, o grupo sempre foi e agora mais do que nunca tem sido muito importante, porque as orações têm nos ajudado muito e nos fortalecido. Então, eu sou muito grata pela vida de cada um e eu amo todos. Em nossa igreja, nós temos diversos grupos, né? E tem em diferentes dias da semana, diferentes estilos, com outras pessoas, enfim. Eu tenho certeza que você vai encontrar um grupo para você também, viu? Procure se informar qual é o dia da semana e venha participar. É gratificante, é muito bom. Contamos com vocês. Um abração. Quando estamos juntos como igreja, mesmo com a distância física, quando nós prestamos cultos, além do ensino, além da edificação, nós normalmente lembramos do passado, nós tentamos entender o presente, mas também nós olhamos para o futuro. Quando lembramos do passado, nós vemos de onde nós viemos. Nós lembramos da obra de Jesus lá na cruz. Quando nós estamos pensando no presente, algumas palavras vêm à mente e não são muito boas hoje, né? Incerteza, insegurança, ansiedade. Quando nós olhamos para o futuro, aquela pessoa que reconhece Jesus, aquela obra lá do passado, que reconhece Jesus como Salvador da sua vida, ela tem um futuro diferente. Ela tem um futuro seguro. Uma segurança que tem quem já desfruta das bênçãos de quem vive na luz. Essa é a música que a gente vai cantar agora. Segurança em Jesus. Não é menosprezar o tempo que a gente tem vivido hoje. Não é viver alienado da realidade. Mas sim, nesses tempos difíceis, sim, lembrar diariamente que nós temos um futuro reservado para nós, uma esperança num Deus vivo. Isso é motivo de sobra para a gente louvar o nosso Deus. Vamos todos cantar juntos agora. Que segurança eu sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando dos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Estamos dando sequência e hoje encerrando a nossa série sobre deuses falsos. Falamos sobre várias características, várias áreas, e hoje nós falaremos sobre uma última área, um último ponto. Antes de nós começarmos essa mensagem, eu queria compartilhar com você uma oportunidade. Através desse ano, nós temos estudado alguns temas como encontros com Jesus e também deuses falsos. Obviamente, cada um foi trabalhando em cima desses temas, mas nós nos baseamos em alguns livros, que com certeza é uma ótima sugestão para que você os tenha em casa. São literaturas que nós confiamos e que também certamente vão te abençoar na leitura. Por isso, o primeiro livro que nós usamos nesse ano é Encontros com Jesus,
do Timothy Keller. É um excelente livro, fala sobre vários encontros com Jesus, dos quais alguns nós citamos aqui na igreja, nas mensagens, e outros nós não tivemos tempo, então certamente te abençoará. O segundo livro é o livro que nós estamos nos inspirando para essa série, que é o Deuses Falsos, também do Timothy Keller. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essas verdades no coração, e certamente tem muito mais coisas no livro que nós não tivemos tempo para compartilhar, eu te convido a você adquirir essa literatura e ler. Certamente Deus vai abençoar a sua vida através desses livros. Hoje, então, o nosso tema da mensagem é idolatria da ideologia. E a verdade é que talvez nunca antes, na história talvez do nosso país e do que nós estamos vivendo como modernidade, foi tão polarizadas as opiniões e foi tão fácil de nós vermos tanta divergência. Quando a divergência é fora dos ambientes da igreja, nós oramos por eles, nós vemos essas dificuldades e entendemos que nós temos uma parte dentro disso. O problema é que cada vez mais dentro da igreja nós nos deparamos com dilemas, discussões, intrigas, oposições criadas por irmãos da fé. O que eu quero compartilhar com você é que saiba que a ideologia, esse conjunto de ideias, ele pode também se tornar um ídolo no seu e no meu coração. Mesmo que você não seja tão ligado à política, saiba que também algumas ideias podem se fixar no seu coração acima do que a palavra de Deus nos diz. Por isso, eu queria te convidar a, nesta mensagem, nós desmascararmos por vez esse tema. Então, juntos, aprendemos a colocar Cristo no lugar que só é devido a Ele em nosso coração. Para começarmos, então, eu queria começar com uma história. Conta-se um mito grego do rei Midas. Provavelmente você já escutou falar desse nome. Rei Midas foi um rei, na antiguidade, nesse mito, em que, muito poderoso, ele, em um momento da sua vida, se deparou com Sileno. Sileno era o pai de criação de um conhecido deus, o deus do vinho, Dionísio, ou Baco, e outras versões. E ele, então, encontrando Sileno, que estava alcoolizado, estava meio perdido, cuidou, então, desse homem e o levou, então, de volta para Dionísio. Dionísio ficou tão feliz que Sileno voltou para seu encontro, para sua proximidade, que então ofereceu para o rei Midas um desejo. O rei Midas poderia fazer qualquer pedido no mundo, e então Dionísio ia atendê-lo. O pedido de rei Midas, por sua ganância, foi que todas as coisas que ele tocasse se transformassem em ouro. Imagina esse pedido grandioso. Rei Midas então teve seu desejo atendido, e para testar ele saiu na rua e ele tocou numa pedra. Ela se transformou automaticamente em ouro. Tocou em uma folha que estava caindo da árvore, se transformou em ouro. Então ele entra diante dos seus súditos no seu reino e diz: eu quero comemorar. Faça um banquete, pois eu tenho o maior poder de todos que qualquer pessoa já teve nesse mundo. Ele então vê um pão tão saboroso à sua frente, ele encosta naquele pão e o pão se transforma em ouro e ele não consegue comer. Ele vê um cálice de vinho tão bonito, tão saboroso, ele encosta no cálice e conforme vai chegando perto da sua boca, o vinho vai se transformando em ouro também e ele não consegue beber. Ele fica tão transtornado que sua filha vê sua preocupação, vai abraçá-lo e a sua própria filha se transforma em ouro. Ele então se afasta e se aparta dali, porque sabia que todas as coisas em que ele tocasse se transformassem em ouro. Dessa forma, ele morreria de fome. Assim, ele volta para Dionísio e pede encarecidamente para que retirasse então esse dom que não era mais um dom. Dionísio retira então dele, então ele volta, de acordo com algumas partes da história, a ter uma vida simples, depois restaurando a vida da sua filha e também todos os objetos que tinham sido transformados em ouro. A verdade, dentro dessa história, é que você e eu temos a mesma habilidade. De tudo aonde nós tocamos, pode se transformar em um ídolo no nosso coração. Todas as coisas criadas debaixo do sol, todas as coisas criadas por Deus podem se transformar em ídolo dentro do nosso coração. A grande pergunta que eu quero começar essa mensagem para você é: se você tivesse essa oportunidade de fazer um pedido, o que você pediria? Qual seria o seu ídolo que você colocaria ali e diria: é isso que eu quero, assim eu estarei feliz? Para o rei Midas foi a ganância. Eu quero que tudo se transforme em ouro para que eu seja o rei mais rico e poderoso de todos. Na idolatria da ideologia, talvez o conceito que nós pediríamos seria: eu quero ter a resposta, eu quero ter a razão,
Eu quero ser o poderoso detentor da razão. O que acontece com isso, possivelmente, seria as mesmas repercussões que com o rei Midas. Você pode ganhar argumentos com as pessoas. Você pode ganhar os argumentos com cada um que se apresenta ao seu redor. Você pode se tornar o saber acima de todas as outras coisas. Mas no fim, você vai terminar a sua vida sozinho. Da mesma maneira que esse rei se deparou. Porque os ídolos prometem coisas que não podem entregar. Eles prometem o que apenas Deus, na sua graça e do seu jeito, pode entregar, que é o nosso coração estar completo na sua graça. Por isso, que você olhe para o seu coração nesse momento. Porque eu tenho avaliado o meu coração a partir de tudo isso. Dessa idolatria que talvez a gente não comenta tantas vezes, mas que está ao nosso redor muito mais do que nós pensamos. Assim, abaixa tua cabeça mais uma vez junto comigo e eu queria ter um momento de oração para nós entregarmos essa mensagem, esse culto a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. E eu queria te pedir, Pai, que seja o Senhor a falar ao coração de cada um dos irmãos. Deus, não tem nada em mim que pode transformar o coração de alguém. Mas o Senhor tem as palavras de vida. O Senhor vivifica aqueles que estão mortos espiritualmente. O Senhor transforma o coração daqueles que estão cegados espiritualmente. Por isso, por favor, Deus, eu clamo a Ti que o Senhor fale ao coração de cada um, como fale para o meu também através da leitura da Tua palavra. Que ela é viva, que ela é eficaz, que ela transforma a nossa alma, nosso entendimento. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Deus. Muito bem. Para nós entendermos um pouquinho da idolatria da ideologia, nós precisamos primeiro entender o que é ideologia. Deixa eu fazer um rápido resumo para com você. A ideologia, ela é uma reunião de certezas pessoais de um indivíduo ou de um grupo que elas fazem a menção com relação à sociedade, com relação à cultura, com relação à política, ou seja, é a sua forma de entender um determinado momento da vida, um determinado elemento da vida. Ela te faz pensar diferente em cada aspecto da vida. Alguns exemplos de ideologias políticas que existem ao redor. Existe uma ideologia totalitária, militarista, que determina que o regime militar pode definir todas as coisas. Existem outras que são igualitárias, como chama comunista ou tantas outras vertentes, das quais todos deveriam estar no mesmo nível social e outras características. Também existe democrática, existem outras, democrática talvez a que mais pareça com o anseio que nós temos no nosso país, e nós vemos algumas ideias formadas de grupos de pessoas que formam essas diferentes possibilidades. Isso também acontece porque isso vai definir a forma que eu vou ver a sociedade, a forma que eu vou enxergar a família, a forma que eu vou enxergar relacionamentos, a forma que eu enxergo o trabalho e cada um desses pontos na minha vida. Ou seja, ideologias acontecem todo dia. Nós nos fixamos próximos a uma ou próximos a outra. O problema das ideologias é quando elas tomam o nosso coração acima do que a palavra de Deus e do próprio Deus. É quando nós abrimos mão de verdades profundas em prol de ideias que talvez nós não fechem com tudo o que nós cremos, mas estão parecidas, então tudo bem. Por isso, eu queria te convidar a nessa mensagem nós olharmos para 3 características que eu creio que vão desmascarar de uma vez por todas. Se nós somos idólatras com relação à ideologia, se nós estamos indo através disso, seja com política, seja com a visão de sociedade, seja com o que for. 3 possibilidades para nós entendermos se de fato isso tem sido um ídolo no nosso coração. Olha comigo então essa primeira característica. A primeira característica que nós temos é a ótica. A ótica é a forma de nós vermos todas as coisas ao nosso redor. E é sobre essa característica que eu quero te compartilhar nesse início. A verdade é que o real problema das ideologias diferentes, das ideias diferentes, ele não nasceu, talvez, alguns anos atrás, não nasceu séculos atrás, nasceu muito antes do que a gente possa imaginar. O primeiro casal que habitou nessa terra, Adão e Eva, foi inculcado na mente deles, através de Satanás, da serpente, uma ideia, dizendo: se vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. A primeira ideia do homem e da mulher diferente do próprio Deus é:
nós podemos e nós temos a possibilidade de ser como Deus. Ou seja, nós temos a possibilidade de sermos independentes. Nos alegra essa possibilidade e é o que nós vamos caminhar. Daquele momento, do fruto proibido, até hoje, nós vivemos uma divergência de opiniões, ideias distintas, porque o padrão perfeito que Deus colocou, ele foi deturpado, ele foi distorcido por todas as nossas criações vãs e humanas dentro desse sentido. Assim, o que nós percebemos é que desde lá, nós sempre procuramos, nós sempre tentamos buscar um objeto finito, ou seja, um objeto terreno, algo criado, para que ele seja a resposta, acima de todas as coisas, crendo que com isso então vai resolver todas as questões. Você pode ver em diferentes ideologias dizendo: se as pessoas entendessem que os pobres precisam ser valorizados, então tudo seria diferente. Se as pessoas entendessem que o lucro precisa ser valorizado, o trabalhador precisa ser valorizado, tudo seria diferente. Se as pessoas entendessem que essa pessoa está atrapalhando tudo, se as pessoas entendessem que aquela pessoa está atrapalhando, nós vemos tantas vertentes e tantos problemas, que se você concordar comigo, ao olharmos na palavra de Deus, existe um problema muito maior. Por isso, eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus no primeiro texto de hoje, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da história de um profeta do Novo Testamento, o último profeta conhecido, chamado João Batista. Olha o que diz Mateus 3, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, o que acontece aqui? Nós nos deparamos com alguém que veio um pouquinho antes de Jesus, João Batista, aquele que seria o enviado para apresentar e para preparar o caminho para o Messias que um dia viria. João Batista tinha convicções muito claras na sua mente. E ele sabia que no seu discurso, tudo o que ele falava visava a sua forma de interpretar o mundo, a sua forma de entender o dilema real de todas as coisas. A primeira coisa que João Batista fazia, ele pregava sobre o arrependimento. E ele pregava sobre o arrependimento porque ele tinha uma convicção muito clara. O ser humano é pecador. O maior problema que nós temos na nossa vida é o pecado. E enquanto existe o pecado no nosso coração reinando, é isso que vai determinar as nossas ações. Imagina comigo e pensa um pouquinho comigo sobre o que quer dizer a palavra cosmovisão. Cosmovisão é a ideia de a sua forma de ver o mundo. Ou seja, imagine que a tua cosmovisão é de que o céu ele é verde. Você vai falar para todas as pessoas que o céu é verde. E quando você vê uma cor parecida com aquela, ele vai dizer, isso então é verde. A sua forma de ver o mundo está baseada em uma coisa que talvez não seja real, mas você se pautou naquilo como base para a sua vida. Talvez existem outras linhas de pensamento que dizem o homem por si só é bom, mas o ambiente que ele está corrompe. Então tiramos a pessoa do ambiente e ela está perfeita, ela está plena. Ou seja, ela precisa ser tirada daquele ambiente, precisa ser recolocada em outro ambiente. Essa cosmovisão faz com que tudo seja olhado dessa maneira e nós identifiquemos de que existe um problema, que são o ambiente formado, que é o ambiente formado ao redor. A cosmovisão cristã nos diz que o nosso problema, que começou lá no Éden, é o pecado. O pecado nos separa de Deus e através dele todos os problemas são gerados. Ou seja, se o ser humano por si é mau, o primeiro e o principal elemento é que nós não temos nada bom dentro de nós. O que gera bom dentro de nós, o que sai de bom dentro de nós, vem a partir de Cristo, a partir da sua graça. Assim, quando nós temos essa cosmovisão, nós entendemos que nós precisamos nos voltar para esse Deus através de Jesus. Era isso que João Batista estava apresentando para as pessoas ao redor, dizendo,
Eu quero falar para vocês algo muito mais importante do que qualquer ideologia que vocês estejam formando hoje, qualquer cosmovisão que vocês estejam formando hoje. Judeus, saibam que somente esse que chegará logo mais, esse Cristo, transformará o coração de vocês. Só Ele pode realmente resolver o problema, que é o pecado, através da salvação na vida dele. Por isso, João Batista pregava o arrependimento. E ele também tinha grande autoridade. Autoridade porque as pessoas o viam e viam que ele vivia o que ele pregava. É engraçado que os judeus até tinham costume de batizar gentios que se tornavam então judeus em algum momento das suas vidas. Então eles batizavam, tinha uma cerimônia dizendo: esse homem agora é judeu. João Batista batizava os judeus. O que ele estava dizendo é: vocês têm um título, vocês têm um rosto, vocês têm um sangue, mas vocês não conhecem o Filho de Deus. Vocês não se arrependeram dos pecados. Esse é o primeiro passo para a transformação. O que eu aprendo com João Batista é que não importa muito o nosso título. Se a nossa família da igreja, se nós dizemos, ou até se as pessoas que estão na política dizem essa pessoa é cristã ou não é. Nós vemos pelos frutos a vida dessa pessoa, mas precisamos conhecer de fato antes de julgar também cada um desses detalhes. Segundo ponto, quando nós compreendemos que o que João Batista estava pregando era sobre um reino muito maior do que qualquer coisa que nós podemos viver aqui, ele olhava para frente, olhava para cima e encontrava então aonde era a finalidade de sua pregação. O que João Batista falava, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus estava próximo porque Jesus estava chegando. E Jesus, de uma maneira tão diferente que Herodes ou qualquer outro rei, estava chegando de uma forma humilde. Mas nós cremos num grande reino, o Rei dos Reis, Jesus, que um dia, independente de qualquer governo, independente de qualquer política que existe hoje, ele se assentará no trono, julgará vivos e mortos. Ele será o Rei dos Reis. Romanos 14 diz que um dia todo joelho se dobrará. Eu tinha um professor no seminário que falava que alguns joelhos serão dobrados pela graça de conhecerem esse Jesus e outros serão quebrados, porque nunca quiseram reconhecer esse Jesus como Salvador. É forte essa declaração, mas era o que João Batista estava dizendo. A solução para o nosso problema está em Cristo. A solução final não vai acontecer nesse momento, mas quando o reino de Cristo enfim for instaurado. E aí o nosso problema do pecado, por fim, terminará. Esse é o maior problema das nossas relações. Quer ver um outro texto que nós vemos então a ação de João Batista? João, capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz lá nesse texto. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, muitas pessoas chegavam até João Batista porque ele tinha uma mensagem, tinha autoridade para falar o que estava falando, porque ele vivia o que ele pregava. Ele era um homem simples, um homem que vestia pele de camelo, um homem que vivia no deserto, comia mel silvestre, era um homem que provavelmente a gente não abriria as portas facilmente da nossa casa, nós não o conheceríamos de uma maneira simples assim, precisaríamos conversar um pouco mais com ele, mas esse homem desapegado às coisas desse mundo e muito claramente conhecendo as coisas celestiais, tinha a sua mensagem. E quando Jesus aparece próximo dele, ao invés dele dizer, eu sou aquele, eu sou esse então, eu tenho uma mensagem tão bonita, eu sou o dono da razão, eu sou o dono da verdade. O que João Batista fazia em todos os momentos era, esse é o Cordeiro de Deus. Se vocês querem saber aonde o arrependimento de vocês vai levar, aonde a confissão dos pecados vai levar, é nesse homem. Porque o Cordeiro de Deus um dia vai dar a sua vida para que o seu arrependimento se torne transformação diante dele. Ele vai pagar o preço do meu e do seu pecado. O maior problema da humanidade, que é o pecado, vai ser resolvido, a começar por esse homem que é Jesus. Não sou eu o resolutor, eu não sou o dono da razão, Jesus é. João 3 também fala que João Batista, ao olhar Jesus e ao falar de Jesus, ele dizia que ele cresça e que eu diminua, que ele seja maior e que eu seja menor. Querido, é tão triste de nós vermos nas redes sociais quanto tantas pessoas cristãs ou pessoas que têm uma vida prática na igreja, elas compartilham tantas e tantas e tantas ideias de ideologias, de políticas, de coisas
totalmente humanas, que não têm vertentes aonde nós poderíamos até concordar com a palavra de Deus, mas brigam e defendem sobre isso e não investem o tempo em proclamar a grandeza de Deus ao seu redor, dizendo que Cristo cresça e que eu diminua. Que nós possamos ser sábios no nosso compartilhar ao redor, nas nossas palavras, no nosso testemunho. João Batista sabia a direção. E é engraçado que hoje, tantos de nós e tantas pessoas apontam para outras pessoas e dizem, essa ideologia é perfeita. Esta pessoa eu confio plenamente e cegamente. Esta circunstância vai resolver o problema. E esquece de apontar para Cristo. Por isso, nesse primeiro ponto que eu queria te dizer, é que se estamos apontando para qualquer outro, que não seja Jesus, possivelmente nós estamos criando uma idolatria da ideologia dentro do nosso coração. Se nós temos convicções tão claras e tão grandes em pessoas que são pecadoras, que são humanas, e que nós nem conhecemos de face a face, não conhecemos sua vida, sua família de forma clara, cuidado. Talvez nós estamos entrando na idolatria da ideologia. E isso não está isento só um lado de esquerda ou só o da direita, isso está o problema no nosso coração. Poderiam ter 15 vertentes diferentes e nós ainda estarmos idólatras com relação a alguma dessas ideias, porque o nosso coração é assim. Ou seja, a primeira ideia é que se o problema maior é o pecado, nós precisamos apontar Cristo como a maior solução de qualquer dilema que nós temos ao nosso redor. Continuamos então com essa palavra através da nossa segunda característica que nós podemos ver. A segunda característica é a voz profética. O profeta, na época em que nós vemos a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ele era um homem levantado do povo para que, quando ele pudesse se aproximar um pouco mais, ou se afastar um pouco mais do povo, Deus lhe revelasse verdades que ele comunicasse para o povo. Ou seja, era um homem representante de Deus no meio de um povo para dizer, vocês estão errando nesses pontos. Nós, como cristãos, nós cremos que nós somos uma voz profética em volta da sociedade. Por exemplo, quando nós vemos injustiça, é nosso papel realmente e claramente dizer nós não concordamos com esse fato, porque a palavra de Deus diz algo diferente. Não porque nós somos detentores da verdade, mas porque a palavra de Deus, a quem nós confiamos e nós cremos que a solução para a nossa vida, ela diz algo diferente. Por isso, eu queria compartilhar também que parece que existem aparentemente 3 níveis de conhecimento ou não, seja da política, seja de ideologias que nós podemos viver ao redor. Eu estava escutando uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele compartilhou um pouquinho sobre isso. A primeira vertente são os alienados. Alienados são aqueles que não fazem ideia do que está acontecendo, que preferem nem votar, votam em branco, preferem nem saber as notícias porque ficam tristes, preferem se isentar de qualquer rede social, de qualquer situação que está acontecendo e não fazem ideia nem de que quem está no governo, seja o presidente, seja os governadores, seja os deputados. A segunda vertente são os conscientizados, aqueles que sabem o que está acontecendo ao redor, mas definem e decidem que não vão estar entrando em uma desavença ou não vão estar expondo a sua opinião de uma forma tão clara. O conscientizado, ele conhece o que está acontecendo ao redor. Ele sabe quem está ocupando os cargos públicos e ele tem um entendimento, através de notícias, do que está acontecendo. O terceiro e último grupo são os engajados. O engajado ele pode ser, talvez, algumas vertentes. O primeiro é literalmente um militante, alguém que está dentro de um partido, está entrando naquela vertente e assina embaixo de todos os padrões e diz, eu estou plenamente de acordo com isso. Ou do outro partido qualquer que seja. Mas o engajado também pode ser alguém que olha para situações e diz, eu tenho uma voz profética nesse meio. Como cristãos, nós somos chamados a nos engajar, ou seja, saber o que está acontecendo ao nosso redor, ter clareza sobre as situações e através disso, com sabedoria, diante da palavra de Deus no momento certo, agirmos. E nós vamos identificar um pouquinho mais através da história que a gente vai continuar lendo agora. Por fim, só uma frase rápida de Aristóteles, um grande filósofo. Ele dizia assim, o ser humano é um animal político. A gente até pode fingir que nós não nos importamos com a política, nós até podemos ser apartidários de fato, mas a verdade é que nós não somos isentos da política. Você
e eu temos causas das quais nós discutimos, nós brigamos. Depende qual seja. Talvez você define muito claro que família é algo que vale a pena você discutir e você ir atrás. Mas tem outras vertentes que você não se importa tanto. Saiba que você e eu nos importamos sim com várias questões. Talvez não as mesmas que os outros. Mas nós temos essa vertente no nosso coração. Olha a nossa segunda história, então, também sobre João Batista. Mateus 6, de 17 até 28. Desculpa, Marcos 6, de 17 até 28. Olha o que diz nesse texto. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento aos seus convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Olha que questão triste, que história mais triste que nós vemos no final da vida de João Batista. Mas eu queria te apresentar uma história um pouco diferente, ou uma explicação um pouco mais clara do que acontece aqui. A primeira coisa é que João Batista, ele conhecia Herodes. Ele sabia quem era o governante que estava sobre o domínio de onde ele vivia. Ele sabia as atitudes ruins que esse governante, que esse rei estava tomando. Porque Herodes Antipas, aquela família, Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande que mandou a matança das crianças em Belém logo quando Jesus nasceu. Então seu filho Antipas dominava ali sobre a Galiléia, e esse homem então, ele se casa com Herodias, que era primeiramente a sua sobrinha, mas também ela era a esposa do seu irmão, ou seja, ele pega a esposa do seu irmão, que também era sua sobrinha. O que João Batista chega então para Herodes, ele diz, lá em Levítico, capítulo 18, versículo 16, diz sobre uma verdade muito profunda sobre não tome a mulher do seu irmão como sua esposa. Fala também sobre a traição, fala sobre outros elementos. Você diz confiar nessa verdade, você diz viver pela essa verdade, então você está fazendo errado. Diante disso, João Batista ele teve a coragem de ir diante de um rei e apresentar o erro do rei. Olha a sabedoria que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, João Batista ele não foi literalmente comentar com outras pessoas sobre o problema só, mas ele foi diretamente ao rei. Ele tomou a decisão de ir diretamente com o problema, com a questão que estava acontecendo. João Batista não se baseou na sua razão, mas na palavra de Deus e o que ela dizia. E João Batista tinha autoridade, como nós falamos antes. Ele vivia o que ele pregava. O seu testemunho era tão grande que quando ele fala para Herodes, Herodes treme. Herodes tinha temor sobre a vida de João Batista porque ele sabia que esse homem tinha autoridade, que esse homem falava a voz de Deus. De tal maneira que ele até chegou a prender João Batista, mas ele não queria fazer mais nada com João Batista porque ele até gostava de lhe escutar. Como gostaria e como nós ansiamos que tenha mais cristãos que tenham uma palavra profética. Profética no sentido de que revelasse a palavra de Deus para as autoridades que estão ao nosso redor e que elas ansiassem escutar. Nós temos sim no Brasil vários pastores, teólogos, pessoas sérias com a palavra de Deus, que conhecem muito da palavra de Deus e que muitas autoridades políticas confiam neles e tremem e temem com relação ao que eles dizem. Agora, a verdade é
que João Batista, ele só pôde apresentar esta verdade claramente para Herodes porque ele não estava vinculado nesse partido claramente. Ele não estava junto com Herodes, abraçando todas as ideias. Ele não estava vinculado de uma maneira tão grande que não pudesse dizer nada contra quando estivesse ali. A verdade é que, apesar de Herodes levar muito a sério as palavras de João, Herodias, a sua nova esposa, odiava João. Porque a palavra de Deus, a verdade, ela liberta. Mas ela, para aqueles que são contra a palavra de Deus, ela traz um mal-estar, um pensamento pesado. E era isso que Herodias estava decidindo. Ao invés de escolher metade do reino que Herodes literalmente poderia dar a ela, ela quer a cabeça de João Batista em cima de uma bandeja. É triste ver esse final da história, mas eu queria te compartilhar o que essa história quer dizer para nós que somos cristãos. Abre comigo então em Hebreus capítulo 11, versículos 37 e 38. Hebreus, ele fala o relatório dos heróis da fé. Aqueles homens que viveram pelo qual muitas coisas não viram, mas pela certeza das coisas que eles não viam, ou seja, de caminhar próximo de Deus em obediência, Deus usou eles tremendamente, que até hoje a história deles é ecoada. Olha o que diz o versículo 37 e 38. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas e grutas. Esse homem, João Batista, que foi fiel a Deus até o fim, que proclamava quem era esse Jesus, quem era o Santo de Deus, quem era o Cordeiro de Deus, que chegou diante do rei para apresentar os erros que ele estava cometendo, que a nação estava passando os panos. Esse homem era um homem do qual este mundo não era digno. E por isso talvez a sua vida foi abreviada. Porque Deus já tinha um plano completo na vida dele. Ele cumpriu o seu papel com muita clareza. O que eu quero te dizer dentro disso é que existem vários outros exemplos na palavra de Deus, de homens que estavam sim em cargos difíceis, em cargos até mesmo políticos, em cargos públicos, como José, como Daniel. José é o segundo homem mais poderoso do Egito e foi fiel a Deus até o fim. Daniel, um homem que foi elevado acima dos sátrapas, acima de outras autoridades, por sua obediência a Deus. Conheça o que está acontecendo ao nosso redor. Saiba quem são as pessoas que estão sendo eleitas, que você mesmo está elegendo. Tenha essa convicção, mas saiba que nós temos uma voz profética dentro de tudo isso. Por isso, olhando para a voz profética, quando nós nos vinculamos completamente a uma ideia, a um partido, a uma pessoa, nós perdemos a possibilidade da nossa voz profética com relação ao nosso redor. E nós não conseguimos então apresentar os erros que estão acontecendo ali com tanta clareza. Por isso, não siga cegamente a nenhuma ideia, a nenhum partido diferente da palavra de Deus. Coloque à prova todas essas questões. Leia os regimentos, leia cada uma das questões de um partido, de uma ideia, antes de você abraçá-los de todas essas maneiras. Assim, nós vimos a ótica e nós vimos a voz profética. Terceiro e último princípio que eu queria compartilhar com você é o equilíbrio. Porque a verdade é que nós vivemos em um mundo polarizado. Nós vivemos em uma região polarizada, em que ou você é Grêmio ou você é Inter. Ou você é da direita ou você é da esquerda. Ou você gosta de Coca-Cola ou de Pepsi, ou é isso ou é aquilo. Podem ser dos exemplos mais bobos até exemplos grandes e difíceis. E a verdade é que dentro disso, a polarização não é algo novo, nem é algo moderno. No tempo de Jesus, no tempo de João Batista, existiam praticamente 4 partidos. Eles eram sociais, mas também políticos. O primeiro desses partidos é muito conhecido por nós, que são os fariseus. Aqueles homens que viviam pela lei oral e a lei escrita. Ou seja, eles tinham essa interpretação muito clara, criam na ressurreição dos mortos e eles queriam o domínio sobre toda a população ao redor. O segundo partido são os saduceus. E no Sinédrio, ou seja, no congresso da época, ocupavam a maior parte da bancada, a maior parte daquele local. Eles então tinham um grande poder aquisitivo, eles eram ricos e eles queriam cada vez mais o poder sobre os ricos e poderosos daquele reino. Não tinham tanta vertente religiosa, mas tinha uma vertente muito social e política.
O terceiro são os essênios. Os essênios eram homens que viviam literalmente em cavernas, eram errantes, eles se afastavam do meio da sociedade porque entendiam que ali tinha muito problema e ali eles não podiam viver a sua religião e eles se afastavam e viviam à parte. Talvez a primeira versão dos monges que existiu na humanidade. E por fim, existiam os zelotes, aqueles que pegavam em armas para que a revolução que eles tanto ansiavam acontecesse. Literalmente homens que tinham facas escondidas e que assassinavam pessoas ao seu redor para que pudesse dar um jogo e reorganizar então a estrutura política da região. Percebe como 4 partidos, havia uma mistura tão grande naquela época já, e mesmo assim tem tantos princípios bíblicos sobre como nós devemos lidar com as autoridades ao nosso redor. O que eu quero dizer de equilíbrio é que é muito fácil nós vivemos um desequilíbrio, tanto de nós nos cegarmos em uma ideia em detrimento de todas as outras, mas quanto principalmente se não é o que nós queremos, nós não vamos mais obedecer e nós não vamos mais cumprir os nossos deveres como cidadãos. A verdade é que nós temos impostos e talvez o governo hoje te desagrade. Eu confesso que certamente não existe governo que vai nos agradar completamente, porque o único governo que é perfeito para nossas vidas é a teocracia. Mas desde o início da nossa vida nós dissemos não. Desde Adão e Eva, nós dissemos, nós não queremos, nós queremos ser independentes. Nós colhemos o fruto de tudo isso. Por isso, entenda que nós, como cristãos e como cidadãos, temos um papel importante nesse momento também, como nação. Olha o que a palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13. E aqui nós vamos ver o próprio Jesus apresentando uma das verdades mais profundas e mais reais com relação a ideologias, mas com relação ao encontro com autoridades, à própria política. Marcos 12, versículo 13 até o 17 diz o seguinte: Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Eles lhe trouxeram a moeda. E este lhe perguntou: De quem é essa imagem, essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Olha a profundidade do que Jesus está fazendo ali. Jesus pega, diante dos herodianos, que eram do partido de Herodes, e também de mestres da lei, pessoas que tinham outro partido, e ele pega diante desses e pede: Eu quero uma moeda, me traga um denário. E naquela época, toda moeda ela representava literalmente o imperador ou o rei que tinha governo e tinha domínio sobre aquela região. A imagem que estava naquela moeda era de César, porque através daquela moeda ela era utilizada e poderia ser utilizada e comercializada em todos os locais onde César tinha o governo, onde César tinha autoridade governamental. O que Jesus diz então? De quem é essa imagem? É de César. Então dá a César o que é de César. Ou seja, os impostos, não cabe a nós, talvez, definirmos se estamos cobrando a mais, estão cobrando a menos. Nós vamos fazer o nosso papel social. Dentro disso, sim, existem momentos que nós precisamos nos posicionar com clareza nos departamentos e nos fóruns corretos. Mas a grande questão é: certo pagar imposto se eu não concordo com o que está acontecendo com o governo? Seja um cidadão diante dos seus direitos, mas também dos seus deveres. O que Jesus está falando ali é: se César tem autoridade sobre este governo, se ele foi eleito, se foi colocado pelas pessoas aqui, é importante que você pague o imposto. Mas eu queria te acompanhar a ver um pouquinho mais abrangente ainda essa história. Quem está falando com aqueles fariseus, com aqueles herodianos, é Jesus. E Jesus é a imagem encarnada do próprio Deus. Jesus pega essa imagem da moeda e ele diz: De quem é essa imagem? É de César. Então dá a César o que é de César. Mas Jesus estava na frente daquelas pessoas. E o que Jesus também estava dizendo de uma forma muito mais ampla é: Eu sou a imagem do Deus.
eu sou Deus encarnado. Dá a Deus o que é de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, para ser representantes visíveis do Deus invisível. A nossa responsabilidade final, por isso cuidado com quem que você derrama toda a sua confiança, senão Deus. A nossa responsabilidade, a nossa confiança final precisa ser nesse Deus, pois foi a imagem dele que nós fomos criados. Nós somos representantes deste reino antes de qualquer outro. Você é um cidadão brasileiro, ou talvez de uma outra etnia, você é um cidadão que tem responsabilidades, que tem direitos, mas saiba que antes disso, como cristão, você é cidadão dos céus. E a esse Deus você tem todo o comprometimento e todo o compromisso da sua vida. É essa imagem que qualquer estado e qualquer governo, e qualquer região precisa se prostrar, porque um dia, diante do Rei Jesus, todo joelho se dobrará. Um aspecto também que nós vemos dentro dessa história onde Jesus, ele claramente, ele traz a verdade para os fariseus, para os herodianos naquele momento, é a responsabilidade que nós temos como cristãos. Olha o que fala Romanos 13, versículo 1, onde Paulo ele detém vários versículos para falar sobre a nossa interação com as autoridades. Romanos 13, 1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. É difícil nós pensarmos isso quando nós vemos tanta injustiça, não só no nosso país, mas em vários outros países. Mas a verdade é que Deus tem permitido. A primeira questão é que o nosso pecado, através do nosso pecado, Deus entregou o homem às suas paixões. Ele quer restaurar o coração do homem, mas o homem precisa se buscar a Deus. Então é por isso que tantas coisas ruins acontecem ao nosso redor. Mas a verdade é que Deus tem planos com relação ao governo. E você pode até pensar, puxa, na época de Paulo estava tudo certo com relação ao governo. Saiba que entre aquele período, era quando Nero estava no governo, um péssimo governante que teve muitos conflitos, até incendiou Roma, como muitos dizem. E como o próprio Herodes também estava, o Herodes e os seus filhos também chamados Herodes, estavam nessas posições e fizeram tantas coisas erradas. O que Paulo estava dizendo com muita clareza era porque naquela época os judeus facilmente eles se rebelavam contra o governo e criavam e pegavam em armas e eles eram rebeldes contra coisas claras como os impostos que eram dados na época. Mas Paulo também sabia que o Estado, ele de certa forma ele estava protegendo a igreja, não sendo próximo com a igreja, nem estando unido com a igreja, mas que o Estado dava proteção para que a liberdade dos cristãos acontecesse. Paulo sabia que era importante naquele momento, a tal Pax Romana, essa paz romana que era instaurada. Era importante que os cristãos fossem bons cidadãos também. Um último versículo, Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Ou seja, é prudente aquele que não rapidamente se detém a ideias, se detém a ideologias e vai seguindo elas em diversas maneiras, mas que ele é sábio, que ele é cauteloso, que ele primeiro conhece as vertentes e conhece o que é de acordo com a palavra de Deus e o que não é. Essa deveria ser a nossa régua de uma cosmovisão cristã. Você bater os pensamentos que estão acontecendo hoje com a palavra de Deus e diz, puxa, isso não está coerente. Isso talvez esteja de acordo, eu preciso reafirmar, mas essas coisas não estão coerentes, então não posso defender de uma maneira cega, eu preciso ser sábio dentro disso. Assim, quando nós abrimos mão de alguma das nossas cidadanias, ou seja, da cidadania dos céus, dizendo que nós vivemos só pelas coisas da terra, só pelas ideias aqui da terra, e só pelo que o governo pode dizer, não pelo que o nosso Deus define nossa vida, nós estamos nos tornando idólatras. Mas também quando nós queremos viver apenas sobre o aspecto de cidadão dos céus e não com as nossas responsabilidades necessárias hoje, nós também podemos nos tornar idólatras, também não estamos fazendo correto. Temos que achar um equilíbrio de obedecer à palavra de Deus com clareza. Assim, nós vimos 3 passos. A ótica de que o pecado é o grande problema e que só Cristo é a solução. A voz profética, como a de João Batista, de que nós não podemos estar tão próximos e tão claros e tão dentro de um partido, de uma ideia onde nós perdemos essa voz profética de indicar o que está errado lá dentro. E por fim,
o equilíbrio, de não sermos radicais e extremistas nas coisas que não são tão claras, mas de sim nós sermos definidos de acordo com a palavra de Deus. Eu queria concluir com uma última analogia. Nós começamos falando sobre o rei Midas, aquele a que aonde ele tocava se transformava um ídolo no seu coração. Aqui nós estamos vendo a história de João Batista que nós compartilhamos um pouco hoje. A verdade é que João Batista, pensando em todos os temas que nós falamos como deuses falsos, foi aquele que não viveu pelo conforto do dinheiro, porque ele vivia do deserto, não tinha nada sobre reclinar a sua cabeça. Ele não tinha roupas chiques, vestia roupa de camelo. E a comida era o que tinha na natureza. Não viveu pelo sucesso humano, porque ele foi contra aqueles que tinham sucesso, mas que estavam em desacordo com Deus. Ele viveu uma vida distante de toda a riqueza e de todo o poder da sociedade. Talvez não era tão bem visto, mas Cristo estava claro no seu coração. Ele não viveu pela sedução do amor. Ele não viveu por relacionamentos, encontros que poderiam ter e se deixou levar por isso. Ele tinha clareza de que importava que Cristo aparecesse e ele diminuísse na vida. E por fim, a sua ideologia, ela é lembrada até hoje porque é o seu apelido. O apelido de João Batista, Batista. Ele batizava pelo arrependimento, porque o maior problema do ser humano era o pecado e apenas Cristo era a solução. Querido, através da vida de João Batista, que é um dos meus personagens favoritos da Bíblia, nós vemos um homem que foi fiel a Deus, do início da sua vida até o fim. Um homem como nós, com pecados, com lutas, mas que dedicou a sua vida para ser uma voz profética, para ser fiel a Deus, para ser coerente com a palavra que ele cria. A minha oração por mim e por você é que nós saibamos cada vez mais destronar os ídolos do nosso coração e colocar Cristo no lugar que só Ele pode, só Ele precisa estar. Que nós aprendamos com João Batista a verdade tão profunda. Porque quando as pessoas viam João Batista, e quando João Batista tocava nas pessoas, não se tornavam ídolos no seu coração, mas se tornava o testemunho de Cristo. Porque quem passou perto de João Batista sabia que Cristo era o Cordeiro de Deus, que ele ia tirar o pecado do mundo, que importava que ele crescesse e não João Batista. Assim, essa é a oração pela minha vida e pela sua também. Que Cristo apareça na sua vida, acima de qualquer ideia, acima de qualquer partido, acima de qualquer pessoa, mas Cristo seja a pessoa fundamental e principal na sua vida. Que nós saibamos que como igreja nós estamos unidos, não porque nós concordamos em todos os pontos, e não é problema não concordar, no que não é claro e definitivo como a palavra de Deus, mas sim que nós estamos unidos no próprio Cristo. Mesmo hoje a gente não podendo se encontrar presencialmente, nós somos um em Cristo. Ele é que nos faz igreja. Ele é que nos traz essa unidade. Que você possa apresentar Cristo. Eu queria terminar então orando nesse período. Senhor Deus, que toda honra e toda glória seja para Ti, Pai. Nós falamos hoje sobre as ideias, ideologias, sugestões que tem ao nosso redor, que nasceram muito possivelmente da mente humana ao querer ser independente de Ti. Desde lá nós buscamos respostas em pessoas, em circunstâncias, em coisas criadas. Respostas que só em Ti a gente vai encontrar. Nos ajuda, Deus, a sermos cristãos, não só dentro da nossa casa, mas na sociedade onde nós vivemos, como cidadãos que nós somos. Nos ajuda a sermos cristãos e através do que nós falarmos e através do que nós compartilharmos aos outros, o Senhor seja honrado, como João Batista procurou fazer em sua vida. Pai, que o que nós somos, nós coloquemos aos Teus pés, Deus. Que diante da Tua honra, da Tua glória, a gente possa se curvar, Deus. Que não haja riqueza, que não haja bens, que não haja nenhuma dessas coisas nesse mundo que esteja acima do Senhor na nossa vida. Porque qualquer uma delas vai prometer coisas que não vai cumprir, porque só o Senhor completa o vazio do nosso coração. Nós somos chamados como cristãos a proclamar as verdades que só o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós somos embaixadores, representantes de Cristo diante da terra, representantes do Senhor. Nos ajuda a sermos muito claros na nossa vocação como cristãos e orar para que o Senhor transforme o nosso país, o Senhor
transforme o nosso governo, o Senhor transforme todas as questões que estão acontecendo ao nosso redor. Nós clamamos porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Assim encerramos a nossa mensagem, o nosso tema, deuses falsos. E eu queria te convidar a, depois de vermos todos esses temas, analisar o seu coração e se render diante de Deus também. Que você tenha um excelente domingo. Que Deus te abençoe.